Oi pessoal, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a essa série Histórias que Passei Andando Por Aí, onde todas as quintas-feiras eu venho contar alguma história legal, divertida, que aconteceu com a gente nesses últimos 10 anos, onde a gente viaja o Brasil e a América do Sul, fazendo viagens de aventura, de acampamento, de trekking, e que você pode acompanhar aqui nesse canal e também lá no nosso site. O vídeo de hoje eu vou falar de alguns momentos da nossa jornada, que tivemos encontros inusitados com alguns animais selvagens e silvestres. Bora lá pro vídeo de hoje? Várias vezes a gente se deparou com alguns animais selvagens ou silvestres pelas jornadas, pelas trilhas, pelos caminhos que a gente saiu andando por aí. Acontece que algumas vezes foram um pouquinho mais assustadoras que outras. E é isso que eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje. No primeiro episódio, a gente estava fazendo a Jalapada, que é uma viagem que a gente saiu da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, passamos pela Terra Ronca e chegamos lá em Tocantins, no Jalapão. Foi uma viagem incrível, apesar de termos ficado vários dias dentro do carro e isso me incomodou um pouco, mas foi muito bonito, conhecemos vários lugares, inclusive Terra Ronca, que é um lugar pouquíssimo explorado pelos brasileiros e que é muito bonito. É uma caverna maravilhosa, bem no centro do Brasil, mas que infelizmente o acesso ainda é um pouco ruim, mas vale muito a pena. Em janeiro de 2013, a gente estava passando pela Terra Ronca e estávamos a caminho da Caverna Angélica, uma das cavernas mais bonitas que eu já visitei. Foi a primeira vez que eu vi estalactites como canudinhos brancos, ocos no meio, formando como se fosse uma chuva de agulhas, uma chuva de canudinhos em cima da nossa cabeça. Chegando no local dessa caverna, a gente se deparou com uma cerca de arame farpado e um morcego preso nela, se debatendo. Isso já era umas 9, 10 horas da manhã e a gente resolveu resgatar esse morcego. Eu sei que é perigoso a gente manipular com o morcego, principalmente sabendo que eles são transmissores da raiva, mas ver o animal se agoniando, se debatendo lá naquele arame farpado me deixou com um mal-estar muito grande. E a gente não tinha luva, não tinha nada, então fomos na raça mesmo cuidar daquele morcego. Eu e o guia fomos soltando a asa dele do arame farpado e conseguimos salvar o bichinho. Nesse mesmo dia, quando saímos dessa caverna e fomos em direção a Mateiros, lá no Tocantins, lá pelas 6, 6:30 da tarde, a gente estava numa estrada de chão, estrada de terra, e um lobo-guará maravilhoso apareceu lá na frente do carro. E ele não se assustou com os faróis do carro, ele ficou parado no meio da estrada, olhando pra gente. Ele é grande, ele é maior que o cachorro labrador. A única diferença é que o labrador é gordinho e ele era magro e os quartos dele eram um pouco caídos, mas pelo dele maravilhoso, ele é mais peludo aqui na frente, um pelo castanho, loiro, muito bonito. Ele ficou olhando pra gente dentro do carro, nós paramos o carro e continuamos iluminando ele, fomos correndo pegar as máquinas para poder registrar esse momento, mas no pânico, no desespero, a gente não conseguiu registrar. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto desse dia, desse animal, mas foi um dos animais mais lindos que eu já me deparei na minha vida, de frente, a poucos metros. Quando ele achou a hora que ele deveria sair, ele pegou e foi pro meio da plantação de soja, que a gente estava passando no meio de uma plantação de soja. Gente, foi uma imagem muito bonita, ficou registrado na minha cabeça pro resto da vida, e desde então eu acho esse um dos animais mais bonitos da fauna brasileira. Nesse mesmo ano, em 2013, só que agora em novembro, estávamos em Fernando de Noronha, conhecendo a região, lindo por sinal, acho que um dos destinos de praia mais bonito do Brasil, na minha opinião. Estávamos nadando, estávamos fazendo snorkeling, né, com aquele tubinho na boca, né, de flutuação na Praia do Meio. A Praia do Meio não é uma praia muito frequentada pelos turistas, mas a gente tinha um barzinho que a gente gostava de ficar bem no meio, e por isso que ela é Praia do Meio, porque um lado é a Praia do Cachorro e o outro lado é a praia... Esqueci o nome da outra praia, vou deixar aqui. E a gente resolveu fazer um mergulho ali, já que tinha um banco de pedras, um local com bastante pedra.
Então fomos eu e o Hélio, meu pai ficou no barzinho e a gente entrou na parte mais funda e começamos a observar lá no fundo. Vimos arraias, vimos tubarãozinho, vimos vários peixes, mas de repente nós vimos uma moreia verde. A moreia verde é um dos maiores animais aquáticos que tem lá em Fernando de Noronha. Ela era gigante, ela ficou passando no meio das pedras lá embaixo, sem brincadeira, ela era da grossura de um corpo humano e comprida, ela devia ter uns 2 metros de comprimento. A cabeça dela passando e depois o corpo, e demorou para o corpo passar de uma pedra para outra, então eu fiquei imaginando o tamanho desse animal. E a gente sabe que as moreias são muito bravas. A gente ficou morrendo de medo e saímos correndo da água, muito medo dessa moreia. Fomos pro barzinho que o meu pai tava e perguntei pro pescador que tava lá assim, olha, a gente acabou de ver uma moreia muito grande. Aí ele, vocês viram a moreia verde, ela mora aqui, ela é gigante e você não pode chegar perto dela. É mais perigoso você chegar perto dela do que de um tubarão. Quando ele falou aquilo, eu gelei, falei, porque o senhor não falou antes que a gente não tinha nem entrado na água. Mas não, a gente já tinha ido, já tinha se deparado com a moreia verde e tido uma das sensações mais aterrorizantes da nossa vida. E nunca mais entramos naquela praia nos próximos dias que a gente ficou ali. E o terceiro caso que eu vou contar hoje pra vocês não foi um encontro tete a tete, mas foi um encontro que a gente passou por um lugar que a gente ouviu o barulho deles e foi um pouco aterrorizante. A gente estava fazendo a meia volta na Ilha Grande em 2016 e quando a gente estava indo de Parnaioca até Entre Rios, é um caminho de uma trilha maravilhosa. Tomar um pouco de cuidado com cobras, inclusive a gente estava de perneira, porque existe uma probabilidade muito alta de você encontrar uma cobra por esse caminho. E a gente estava escutando ao longe o barulho dos bugios. Para quem não sabe, o bugio é um macaco, é o maior primata que a gente tem aqui na Mata Atlântica. E ele é vegetariano, não faz mal nenhum, mas ele é grande e causa um pouco de medo. E ele faz um barulho muito estranho com a garganta. Ele fica... E às vezes, quando vários deles começam a fazer o mesmo barulho, fica assustador. Então a gente foi andando na mata e aquele barulho se aproximando. Chegou um momento que eles estavam muito perto. A gente chegou a ver eles pulando de um galho para outro e meio que estavam chegando perto da gente para espantar a gente, né? Nós ficamos paradinhos, olhando e inclusive eu tenho até uns vídeos aqui no YouTube. Vou deixar linkado aqui. E aí a gente ficou parado para filmar e ouvir o barulho deles. E o engraçado é que eles pareciam que estavam latindo, né? Porque eles parecem... Eu imitando o bugio tá maravilhoso, né? Mas foi um barulho bem assustador e assim que a gente parou e viu eles viram que a gente não era uma ameaça para o grupo deles e simplesmente a gente continuou o nosso caminho e eles ficaram para trás. Foi um encontro também bem emocionante, apesar de não ter sido assim tão de pertinho quanto o lobo-guará ou a moreia. E quinta-feira que vem tem mais histórias que passei andando por aí. Para não perder, inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo, ajuda a gente a crescer e eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até, tchau, tchau!